Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estudaremos a definição de conjunto e suas operações. Não esqueçam de clicar no sininho e de se inscrever no canal. Segue a vinheta. Conjunto. Conjunto é um conceito primitivo. Conceito primitivo são conceitos aceitos sem definição. Esses conceitos são a base de muitas definições em matemática. Temos aí dois exemplos de conjuntos. O conjunto A, cujos elementos são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. E temos o conjunto C, cujos elementos são triângulos. Representação de conjuntos. Existem 4 formas de representar conjuntos. A primeira é por enumeração. Na representação por enumeração, descrevemos todos os elementos que compõem o conjunto. Por exemplo, no conjunto A, nós descrevemos os elementos que compõem o conjunto. E os elementos são algarismos pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Uma outra forma de representar conjuntos é por meio de uma propriedade característica dos elementos. Por exemplo, percebemos que todos os elementos do conjunto A são números pares, e são números pares menores que 18. Então, podemos dizer que o conjunto A é o conjunto dos números pares menores que 18. Uma outra forma de representar conjunto é por meio de uma linguagem matemática simbólica. Podemos, por exemplo, dizer que o conjunto A é o conjunto cujos elementos são pares e menores que 18. Ou podemos dizer que o conjunto A possui elementos x, tal que x é igual a 2n e x é menor que 18. Uma outra forma de representar conjunto é por meio de diagrama, que são linhas poligonais que formam fechadas, que formam polígonos, e no interior desses polígonos são colocados os elementos. O matemático que criou essa forma de representação se chama John Venn. Por esse motivo, essa forma de representação é chamada de diagrama de Venn. Então, temos aí um conjunto P, cujos elementos são círculos, e um conjunto U, cujos elementos são quadrados. Tipos de conjunto. Temos aí conjunto finito, que é um conjunto no qual nós conseguimos enumerar todos os seus elementos. Então, o conjunto A é um conjunto finito, porque ele possui números pares menores que 18, dando um total de 8 elementos. Temos o conjunto infinito, que são conjuntos que não conseguimos enumerar todos os seus elementos. Então, o conjunto dos números naturais é um exemplo de conjunto infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reticência, os 3 pontinhos aí, para indicar que esse conjunto ele não tem uma quantidade limitada, não dá para enumerar todos os seus elementos. Conjunto vazio. Conjunto vazio é um conjunto que não possui elemento algum. Ele pode ser representado por uma chave vazia ou por um círculo riscado. Conjunto unitário. Conjunto unitário é um conjunto que possui um único elemento. Então,
temos aí o conjunto M, que é o conjunto dos meses do ano que começam com a letra F. Então, temos um único mês que começa com a letra F, que é fevereiro. Conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que possui todos os elementos de acordo com o que estamos trabalhando. Então, se eu resolvo uma equação e a solução da minha equação é um número natural, então eu digo que o meu conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Representamos o conjunto universo por meio da letra U maiúscula. Então, temos aí uma equação x² menos 2x mais 1 igual a zero. O único valor numérico que torna verdadeira essa igualdade é o numeral 1, que está dentro do conjunto dos números naturais. Então, eu posso dizer que o meu universo aí é o conjunto dos números naturais. Relação. Existem dois tipos de relação. Relação entre conjunto e relação entre elemento e conjunto. Temos então a relação de pertinência, que é a relação onde relacionamos, é a relação que relaciona conjunto com seus elementos. Então, temos, por exemplo, um conjunto C com os elementos 2, 4 e 6. Então, podemos dizer que 2 pertence a C, porque 2 está dentro do conjunto C. Podemos dizer que 4 pertence a C, porque 4 está dentro do conjunto C. Podemos dizer que 6 pertence a C, porque 6 está dentro do conjunto C. E podemos também dizer que 5 não pertence a C, porque o 5 não está dentro do conjunto C. Relação de inclusão. A relação de inclusão relaciona conjunto com conjunto. Para isso, utilizamos os símbolos está contido, não está contido, contém e não contém. Temos aí um exemplo, o conjunto A igual a 3, 5 e 7. E o conjunto B igual a 7. Então, como o conjunto B está dentro do conjunto A, podemos dizer que A contém B. Ou também podemos dizer que o conjunto B está contido no conjunto A. Ou ainda podemos dizer que o conjunto B é subconjunto do conjunto A. Conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos existentes em um conjunto. Calculamos a quantidade de subconjuntos de um conjunto por meio da expressão P de A igual a 2 elevado a n. Então, PA representa as partes do conjunto e n representa o número de elementos do conjunto. Vamos ver aí um exemplo de questão envolvendo esses conceitos. Dado um conjunto A igual a A, E e U, calcule o conjunto das partes de A e a quantidade de subconjuntos de A. Então, os subconjuntos de A são subconjunto vazio, subconjunto A, subconjunto E, subconjunto U, subconjunto AE, subconjunto AU e subconjunto AEU. Então, contando aí, nós percebemos que existem 8 subconjuntos. E se quisermos calcular a quantidade de subconjuntos sem explicitar esses subconjuntos, nós utilizamos a expressão PA igual a 2 elevado a n. Substituindo o valor de n, que é 3, porque o conjunto A possui 3 elementos, A, E e U. Então, ficaremos com PA igual a 2 elevado a 3
Multiplicando 2 por ele mesmo 3 vezes, teremos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Onde 8 é a quantidade de subconjuntos existentes no conjunto A. E, por fim, temos aí o grande matemático George Cantor, que foi o desenvolvedor, o criador, né, dos conceitos envolvendo conjuntos. Ele foi um matemático alemão que existiu, nasceu no Império Russo. Então, com isso, finalizamos a aula de hoje. Até a próxima.